Olá, começa agora mais uma edição do Agora TV. Nós temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios a vereadora Eleika Bezerra, do Partido Social Liberal PSL. Tudo bem, vereadora? Tudo bem. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. A vereadora que acaba de deixar a presidência da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Natal. Vamos abordar diversos temas aqui na nossa entrevista. Vereadora, falar sobre o momento do país, na sua opinião, um momento de tensão, um momento a gente pode classificar de muita repercussão aí, né? Como é que a senhora está vendo esse atual momento no país? Eu vou pegar esse termo que você usou de tensão, eu acho que está um momento no país de tensão. Estamos vivendo uma encruzilhada e acho que hoje ninguém sabe para onde estamos indo. Eu espero que encontremos melhores caminhos do que estes que estão prosseguindo por aí. Qual a perspectiva que a senhora vê para o país nesse momento de transição, pelo que se desenha, de um governo do PT, com todas as suas eventuais virtudes e defeitos, e um governo do PMDB, tendo à frente o vice-presidente Michel Temer? Eu acho que numa hora dessa está muito claro que nós tivemos uma presidente que foi incompetente para governar e para dirigir o país, e que foi incompetente, inclusive, para segurar alguns assaltos que o Brasil sofreu, inclusive o mais claro deles, tudo indica que foi o da Petrobras. Então eu acho que esgotou. E aí deve ser muito difícil para assumir o governo numa situação dessa, e parece que precisa alguém que tenha alguma experiência. E me parece que o deputado, o vice-presidente Temer, tem essa experiência. Acho que não é qualquer um, e o governo está tomando algumas medidas, né, de ontem para hoje, assim, medidas muito pouco responsáveis, para não dizermos irresponsáveis, aumentando imposto, aumentando Bolsa Família, aumentando inclusive até a compra do dólar, se eu não me engano, né, um percentual X agora você tem que pagar. Então eu acho que esgotou. E a coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: corrupção nesse país sempre existiu. Agora, havia uma expectativa que um partido que prometia ética, etc e tal, no caso o PT, eu acho que ele deu um péssimo exemplo. Ele aperfeiçoou a corrupção no Brasil. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, mas eu espero que a população brasileira, passada esta crise também, nós estamos vendo uma crise que se comporte politicamente, tenha um comportamento melhor, inclusive nas eleições. A expectativa é, como a gente citou aqui, é de um governo Michel Temer, mas o noticiário já mostra que ministeriáveis, pessoas que vão ter papel relevante no governo Temer, também são alvo de investigações, de citações em delações premiadas, no próprio contexto da Lava Jato. O senhor acha que esse governo Michel Temer, mesmo com pessoas envolvidas ou investigadas e citadas, a exemplo do próprio Michel Temer, que é citado, embora não investigado oficialmente, na própria Operação Lava Jato, poderá ter aí credibilidade para fazer as reformas que o país necessita? Olha, realmente o país está num momento muito difícil, porque se chamar alguém para dirigir o país, pessoas que não têm experiência, como é que essas pessoas vão enfrentar? E, infelizmente, eu quero até aqui aproveitar a oportunidade e dizer, eu acho que tem razão o sociólogo Pedro Demo quando diz que a maior miséria do Brasil é a nossa miséria política. E aí, basta a gente analisar um pouco. Nós somos politicamente muito miseráveis. Nós temos, por exemplo, um modelo de eleição que, no meu entendimento, é a grande alavanca da corrupção brasileira. Ou se muda esse modelo que está aí, ou eu não sei onde é que nós vamos. Então, infelizmente, eu acho que a reforma eleitoral, mas também a reforma moral, eu acho que precisamos, urgentemente. Ok. Vereadora, vamos mudar um pouco de assunto. A senhora recentemente mudou de partido. A senhora era do PSDC e passou para o PSL, que informalmente os seus novos líderes, seus novos dirigentes passam a chamar de livres, numa referência a tentar fazer frente justamente a esse momento aí em que os partidos, a maioria deles, os grandes partidos, estão envolvidos justamente com escândalos de corrupção e com a chamada velha política. A senhora, por outro lado, tem um mandato considerado assim, tanto quanto conservador.
Eu pergunto à senhora, essa aposta no novo, né, nessa nova geração, é isso mesmo que a senhora está buscando e por que a senhora está fazendo essa aposta? Acreditando que a política tradicional, a velha política, está muito desgastada, né? Vamos dizer, as estratégias usadas são realmente, no meu entendimento, condenáveis. Então, eu acredito que uma geração jovem pode ter um significado importante, né, para que a gente tenha um novo contexto nesse país. Não é possível que continuemos com essa forma, a sabedoria, né, se lançando mão disso, aquilo outro. E aqui eu acho o seguinte, que nós terminamos indo bater na questão da educação. Sou professora desde 17, tenho 73, né? Então, continuo dizendo que se esse país não der a devida importância à educação, nós não vamos ultrapassar. Teremos uma crise agora, mas outra adiante, e eu acho que só através da educação, inclusive no sentido de que a população seja mais esclarecida, seja menos manipulada, que ela realmente entenda, saiba fazer a leitura, saiba interpretar o que lê nas entrelinhas, lê nas entrepalavras, e isso essa população precisa estar mais bem preparada. E isso acontece pela educação, poderá acontecer pela educação. E o que é que traz aí o PSL de novidades nesse contexto, na sua opinião? E eu já pergunto, o partido já tem pré-candidatos, inclusive a prefeito de Natal, é o Carol Diniz. A senhora já tem uma convicção formada de apoio a essa pré-candidatura? A senhora apoia que o partido tenha efetivamente candidato? E qual a avaliação que a senhora faz da gestão do prefeito? O partido aqui para nós, nessa nova conjuntura aqui, é algo bastante novo, né? Bastante recente. E eu, repito, acredito que uma nova geração venha com, né, uma mente mais limpa para poder enfrentar as situações, inclusive enfrentar eleições de uma forma, aqui para nós, mais decente. Porque o custo de uma eleição, eu quero aqui contar rapidamente. Quando eu estava pensando em ser candidata, eu perguntei a uma pessoa que tem alguma experiência, né, de quanto custa uma eleição de vereador em Natal no ano 2012, que era precisamente este ano. Aí a pessoa me disse, entre 500 mil a 1 milhão. Aí eu desisti. Eu digo, não vou, porque eu não vou. Se eu tivesse, eu não tinha, meu marido até que tinha, mas eu não. E jamais usaria para isso. Então eu quero aqui dizer que eu fiz uma campanha, não comprei um pirulito para uma criança e gastei do meu bolso 23 mil reais da minha poupança, só que as filhas no endereço me disseram, não mamãe, eu dei tanto, vamos dizer que dá 28, 29 mil, e que me disseram que eu gastava no mínimo 500 mil reais. Quem gasta 500 mil reais ou 1 milhão, de onde é que vai tirar esse dinheiro para retornar? Então eu acho que a população precisa acordar. População, não venda o seu voto. Porque na hora que você vende, você está sendo tão corrupto ou corrupta quanto quem está comprando. E você não tem direito a exigir mais nada. E em relação a Carlos Eduardo, por apresentar uma candidatura a prefeito, significa que discorda da gestão dele, é isso? Não, você pode não ser contra, se você pode não ser a favor ou contra, você pode ter posições sem necessariamente ser a favor ou contra fulano, ciclano ou beltrano, né? Então, respeito lá a administração dele, não concordo todo. Na Câmara tem uma posição realmente independente. Eu não faço parte nem da bancada do governo, nem da bancada da oposição. Eu digo que eu não tenho vocação para ser jacaré, só baixando a cabeça. Não tenho vocação, nunca tive. E essas alturas da vida, Alex, a idade se dá a gente uma série de limitações, mas dá também uma série de alternativas positivas. A gente se sentir com o direito, realmente, de se posicionar sem depender, sem precisar se vender por nada. É muito bom. Com certeza, vereadora, independente, né? Por que a senhora se preocupa tanto com a questão das funções legislativas, né? Quantidade de leis é em excesso, na sua opinião, e isso termina sendo ruim para a qualidade dessas leis? Claro, o Brasil não está precisando de mais leis, nem federais, nem estaduais, nem municipais. Aliás, precisa de uma. Eu costumo dizer, precisa de uma. Cumpram-se as leis. Mesmo na nossa Câmara Municipal, eu observo que há alguns temas, alguns assuntos que, na minha avaliação, não se justificariam se tornar leis. Então, eu acho que se perde no bom sentido, né? Perde muito tempo
se legislando, em vez de se fiscalizar tanta coisa que existe aí. Não é? Existem tantas demandas, existem muitas leis. Muitas vezes nós mesmos, né, cidadãs comuns, nós nem sabemos que determinadas matérias já têm um tratamento, né, de lei por aí afora. Mas eu acho que a gente precisa fiscalizar, não só o legislativo, mas a população. No dia que nós tivermos uma população mais atenta, que observe, que seja realmente um fiscal da sua rua, da sua cidade, do seu estado, dos recursos, tantos recursos, né, que o Estado brasileiro hoje arrecada demais e tão mal empregados, tão desviados, tão desperdiçados, que eu acho que são 2 Ds. Eu acho que existe desvios e desperdício. Você pode simplesmente, por exemplo, o desperdício desde o clips, desde uma folha de papel, a gente desperdiça a energia ligada sem necessidade, a água. Pode parecer coisas muito simples, mas se desperdiça muita coisa, inclusive nas repartições públicas. E o desvio, bom, aí desvio fica mesmo para os larápios, não é? Aí já tem um sentido bem mais... E eu acho que esse país tem que melhorar, não pode mais continuar como está, pelo amor de Deus. Ok, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer a sua participação hoje aqui no Agora TV. Obrigada, Alex. Boa sorte. Tudo corra bem aqui com vocês. Viu? Obrigado, vereadora. Bom, entrevistamos a vereadora Eleika Bezerra, do PSL. Ficamos por aqui. Até a próxima.